Agora vamos então fazer uma apreciação a como se desenvolve o habeas corpus. Primeiramente, temos que abordar os vários tipos de habeas corpus, que são, por exemplo, o habeas corpus liberatório, quando a coação efetivamente já aconteceu, ou o salvo-conduto, que também chamado de preventivo, quando está na iminência de acontecer a coação. Com relação à natureza jurídica do habeas corpus, temos que deixar bem claro, ressaltar que, academicamente, o habeas corpus, apesar de ser chamado de recurso, mas ele não é um recurso. A natureza jurídica dele é de uma ação de impugnação autônoma. Indo um pouquinho mais adiante, para a gente impetrar um habeas corpus, que, diga-se de passagem, nasce na Constituição Federal, por isso é chamado também de ação mandamental. Por isso que também, na realidade, aquele que está sofrendo a coação, o coacto ou o paciente, também disse que ele é carecedor, ele carece do remédio heróico. Carece daquela ação mandamental, que alguns também chamam de mandamos. Temos que analisar também os personagens, né, as partes integrantes, os protagonistas do habeas corpus. Quando a gente consegue identificar de uma forma correta os personagens ou aqueles que são os protagonistas do habeas corpus, certamente ele já iniciará com êxito, porque será endereçado à autoridade competente. Somente quem pode conceder a ordem de habeas corpus, somente quem pode mandar prender e soltar é o juiz, é o magistrado. Voltando então a verificarmos os personagens ou os protagonistas do habeas corpus, identificamos, por exemplo, o impetrante, a autoridade coatora, o coacto ou o paciente, que é aquele que está sofrendo a coação, a autoridade detentora. Conforme se vê aqui na tela, existe a seguir aqui uma linha. Essa linha divisória, por quê? Tem que ser identificada também a coação que o coacto ou o paciente está sofrendo e o local da coação, onde se passa a coação. Voltando então ao primeiro protagonista, que é o impetrante. O impetrante pode ser qualquer pessoa do povo, qualquer pessoa. Tá? Mais adiante, nós temos a autoridade coatora. Essa autoridade coatora é aquele que está praticando a coação. E mais adiante, logicamente, o coacto ou paciente. A autoridade detentora também é muito bom identificar, mas tem que se ter uma certa cautela para identificar quem é a autoridade coatora. Por quê? A autoridade coatora é um tanto dinâmica. Vamos imaginar que um determinado indivíduo acabou de ser preso, né? Enquanto ele está na delegacia sendo lavrado auto de prisão em flagrante, né? Quem é a autoridade coatora é o delegado que está ali presidindo aquele auto de prisão em flagrante. Coacto paciente, claro, aquele que está sofrendo a coação, aquele indivíduo que está sendo preso ali. Autoridade detentora, quem será? O delegado também, que está ali ainda mantendo ele no cárcere. Tá? Impetrante, pode ser qualquer pessoa do povo, um amigo, um parente, a companheira, a esposa, que deseja, então, impetrar a ordem de habeas corpus em favor daquele que está ali preso, acautelado, que está passando pela suposta coação ou que seja coação. E o que acontece? Na realidade, a coação que ele está sofrendo, seja qual for, pouco importa. O que importa é que ele está sofrendo uma coação no seu direito de ir e vir. E o local, logicamente, é onde está se passando. O que acontece? A autoridade detentora, de acordo com o artigo 306 do CPP, no prazo de 24 horas tem que ser comunicada essa prisão em flagrante ao juiz competente. É o que manda o artigo 306, agora modificado pela 12.403 de 2011, agora de julho de 2011.
Portanto, isso aí tem que ser comunicado, essa prisão em flagrante tem que ser comunicada no prazo máximo de 24 horas ao juiz competente, ao representante do Ministério Público, ao advogado, a quem por acaso, porventura, o acusado indicar, à família dele e, por fim, se ele não tiver advogado, à Defensoria Pública. Então, esse prazo é genérico, 24 horas, tem que ser comunicado. Se porventura não tiver sido comunicada, essa prisão já começa a ter uma certa característica de prisão ilegal. Mas o que importa nisso tudo é que quem está ali dentro dessas 24 horas como autoridade coatora, presidindo aquele auto de prisão em flagrante, é o delegado de polícia. A partir do momento que ele acabou de lavrar aquele auto, encaminhou para o juiz competente, o juiz competente recebeu aquilo, e caso porventura não tenha o liberado, esse juiz é quem passa a ser autoridade coatora. Então, essa dinâmica ela muda rapidamente. E a autoridade detentora, enquanto está sendo lavrado ali o auto de prisão em flagrante, é aquele delegado que está ali mantendo ele no cárcere. A partir do momento que esse delegado já cumpriu a parte dele, ele é transferido pela Polinter para uma outra determinada cadeia que possa recebê-lo através da Polinter. Portanto, essa autoridade detentora vai ser aquele delegado de uma X tal que venha a recebê-lo em outra cercania do sistema prisional. Assim, pelo menos, nós conseguimos identificar mais ou menos, por enquanto, né, quais são os protagonistas. Mais adiante, nós vamos identificar a quem será dirigido, quem será, né, a autoridade judiciária que receberá esse pedido de ordem de habeas corpus. Voltando então aqui um outro detalhe, conforme é importante a gente identificar os protagonistas, os personagens do habeas corpus. Na realidade, o habeas corpus, por ser uma ação mandamental, começa no artigo 5º da Constituição Federal. Ali já existe a menção sobre ele. E dali para diante, ele vai para o artigo 648 do CPP, que volto a dizer, apesar de estar na parte do que se suponha ser de recursos do CPP, o habeas corpus não é um recurso. A natureza jurídica dele é de uma ação de impugnação autônoma. E indo um pouquinho mais adiante, já no artigo 654 do CPP, né, o habeas corpus, por ele não ter nenhum requisito especial para que seja ele pedido, mas o artigo 654 do CPP coloca o mínimo do mínimo necessário, tá? Que é somente que seja ali identificado quem é o impetrante, quem é o coacto ou o paciente, a coação que ele está sofrendo, o local da coação, data e assinatura do impetrante. Portanto, aqui não existe nenhuma exigência maior do que a pessoa poderia imaginar. E isso aí nos leva a chegarmos a várias conclusões que vamos agora tecê-las. Quais são as características principais do habeas corpus? Por exemplo, está aqui na tela, já estamos vendo aqui, ó, não tem custas. Não tem custas. Para que a pessoa possa impetrar uma ordem de habeas corpus, não tem custas. Para que a pessoa possa impetrar uma ordem de habeas corpus, mesmo que ela não consiga, não há sucumbência. Não existe condenação de honorários, custas, quaisquer coisas assim desse tipo. Habeas corpus não gera litispendência. O máximo que acontece às vezes é quando existem vários pedidos ao mesmo tempo, é de serem eles apensados, conforme está aqui na tela, tá? Para que não gerem decisões conflitantes. Habeas corpus também não tem necessidade de procuração, portanto, não existe necessidade de que haja uma procuração para se impetrar no HC em favor de uma X pessoa que está acautelada, presa. Né? Já houve um cantor, uma certa fama, que na realidade quando foi preso, tinham vários fã-clubes dele que impetraram HC em favor dele.
E esses fãs clubes dele nem eram do Rio de Janeiro, né? Estamos no Rio de Janeiro agora falando. Esses fãs clubes dele eram de Goiás. De lá impetravam HC em favor dele aqui no Rio de Janeiro, sem procuração, claro. Tá? E aí nós chegamos mais a uma conclusão também. Ué, mas não quer dizer que qualquer pessoa do povo pode fazer um HC em favor de qualquer outra pessoa do povo, em favor de outrem? Claro que pode. Não existe necessidade também nem de representação, nem de capacidade postulatória. Portanto, para se impetrar um habeas corpus, não há necessidade de que seja ele um profissional do direito, um operador do direito habilitado para a profissão, ou seja, um advogado. Não é necessidade de que seja advogado para se impetrar um HC. Portanto, qualquer um. Aí vem a seguinte pergunta: ué, mas então quer dizer que o preso, o próprio preso, pode fazer o seu próprio HC? Claro que pode. Não há nenhum óbice, não há nenhum impedimento. Ele próprio fazer. E por que então ele vai procurar um advogado? Bom, ele vai procurar um advogado porque aquele advogado é que investiu 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos em uma faculdade, pós-graduação. Aquele advogado é quem tem a técnica. Portanto, ele tem que se recorrer a um profissional do direito. Tá? Existem colocações na doutrina, na jurisprudência, que qualquer um pode impetrar o HC em favor de outrem. Porém, existem determinadas objeções que são colocadas, apesar de não estarem na lei, mas existem objeções que a doutrina da jurisprudência tece a respeito. Como, por exemplo, o próprio delegado não deve impetrar HC. Claro que não. Tá? A não ser que fosse em favor próprio. O promotor, o juiz de direito, o magistrado em geral, não devem impetrar HC. Não são proibidos, mas não devem. Mas, a não ser que seja em favor próprio. Essa é mais ou menos uma colocação de que a doutrina e a jurisprudência faz a respeito. Outra coisa muito importante com relação ao habeas corpus é de que ele, na realidade, não tem necessidade de uma formatação mínima. Não existe formatação conforme existiria, por exemplo, no mandado de segurança. O mandado de segurança tem que seguir os ditames da petição inicial, né, que está delineada no artigo 282 do CPC. Habeas corpus, não. Não existe essa necessidade. Né? O mínimo que a lei exige está ali no 654 do CPP, que nós já vimos aqui um pouquinho, né, anteriormente. Quais são esse mínimo? Identificar quem é o impetrante, o coacto ou o paciente, a coação que o coacto ou o paciente está sofrendo. Volto a dizer, paciente porque ele é carecedor do remédio heróico, que está lá na Constituição Federal. A coação que esse paciente está sofrendo, local da coação, data e assinatura do impetrante. Esse é o mínimo necessário. E como não existe formatação, é um caso público, notório, todo mundo sabe, muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, naquela época que se pegava aquele papel de pão pequenininho e se embrulhava o pão, né? Um determinado advogado fez um HC num pedaço de papel de pão, foi recebido, acolhido e foi concedida a ordem. Aquele indivíduo foi solto em razão desse habeas corpus que foi ali impetrado através de um pedaço de papel de pão. Portanto, não existe nenhuma forma prescrita nem obrigatória que esteja na lei. Indo um pouquinho mais adiante, o habeas corpus também não faz coisa julgada. Por isso é que a gente vê que vão acontecendo vários habeas corpus, cada vez e cada momento por um motivo diferente, lógico.